E abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neles, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Mas será que esses livros são literais ou seriam nossas próprias vidas como livros abertos diante de Deus? Você já parou para pensar que o livro da vida pode ser o próprio Yeshua? A ideia de que o livro da vida pode ser o próprio Yeshua, ela é simbólica, é só para nos fazer refletir sobre este tema tão profundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, segundo João 14, verso 6. Ele é a palavra viva, João capítulo 1, verso 1 e 14. E é nele que os salvos estão escondidos, Colossenses capítulo 3, verso 3. Cada dia vivido, cada escolha, cada pensamento, tudo está registrado em nossa consciência, como capítulos que não se apagam. As memórias que carregamos, os erros, os acertos, ali naquele tribunal eterno, não haverá como negar. A própria consciência trará à tona tudo o que fizemos. Ninguém poderá se declarar inocente. Palavras, obras, atitudes, olhares, gestos, tudo será julgado e, como diz a palavra, cada um receberá por meio do corpo o que tiver feito de bom ou de mal. Porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Mas e os outros livros? Sobre os livros abertos no julgamento de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, eles apontam para registros das obras humanas, mas o livro da vida é diferente. Ele contém os nomes daqueles que pertencem a Deus, que estão em Cristo. Cada um de nós é um livro vivo. Nossos atos, nossas palavras, nossos olhares, gestos, tudo estará diante de Deus. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A minha percepção é que nós mesmos seremos testemunhas contra nós por meio da consciência. É muito semelhante ao que diz Romanos 2,15-16, onde Paulo fala que a consciência do homem testificará no dia do juízo. Olha só que coisa profunda. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Adonai há de julgar os segredos dos homens por Yeshua, segundo o meu evangelho. Mesmo que você não lembre hoje de tudo, naquele dia a sua consciência vai lembrar, ela vai testificar contra você ou a seu favor. Romanos capítulo 2, verso 15 ao 16. Diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ninguém poderá dizer, eu não sabia. A justiça de Deus é santa, é reta, é implacável. Ao culpado Deus não terá por inocente. Êxodo capítulo 34, verso 7. Essa expressão é usada 4 vezes em Êxodo capítulo 20, verso 5, 34, 7, Números 14, 18 e Deuteronômio 5, 9. A menos que o pecador se arrependa, Elohim, Deus, não isentará da culpa. Mas se ele se arrepender, Elohim é piedoso, misericordioso e perdoador. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10, 31. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, Romanos 1, 18. A ira de Deus está se revelando e será derramada sobre os que zombam da verdade, sobre os que rejeitam o sangue do Cordeiro. Yeshua falou sobre o inferno mais do que qualquer outro. Disse que haverá choro e ranger de dentes, Mateus 13, 50. Lá em Mateus 13, 42, Mateus 22, 13, e também diz, buscarão a minha face, mas não acharão. Naquele tempo esconderei o meu rosto deles.
Oséias capítulo 5, verso 6. E ainda, o Senhor tomará vingança contra os seus adversários e reservará a indignação contra os seus inimigos. Naum capítulo 1, verso 2. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9, verso 17. Somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo disse: desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Filipenses 1, 23, 24. Ou seja, não somos apenas carne e sangue. Se tudo acabasse com a morte física, por que Elohim, Deus, traria de volta assassinos, genocidas como Hitler, Mao Tse Tung ou Stalin apenas para matá-los de novo? Se eles já não existem, não faz sentido. Agora, suponhamos por um momento a ideia daqueles que pregam a aniquilação ou sono da alma, que a morte seja o fim de tudo e que a alma simplesmente deixa de existir. Então, eu te pergunto, se já não existe mais consciência após a morte, por que Deus haverá de ressuscitar assassinos e genocidas como Hitler, Mao Tse Tung, Mussolini? Por que Deus traria de volta da inexistência as pessoas que já foram reduzidas a nada, apenas para destruí-los outra vez? Isso seria incoerente, isso seria um desperdício, isso seria contrário à lógica divina. A Bíblia ensina claramente que após a morte vem o juízo, e o juízo exige consciência, memória, responsabilidade pessoal. Daniel capítulo 12, verso 2 declara: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo também eterno. A vida eterna e desprezo eterno. Jesus também disse em João 5, 28 e 29: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 13. Ele reforça: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. A condição deles era de mortos. Se morreu e acabou, como poderiam ser julgados? Se não há consciência, como poderiam prestar contas? Não, o ser humano é corpo, alma e espírito. Somos seres conscientes diante de Deus, mesmo após a morte. Mateus 10, 28 confirma isso com palavras do próprio Yeshua: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A alma sobrevive à morte física, a alma será chamada a julgamento, o inferno é real, o juízo é real. Não se engane, o dia do acerto de contas está marcado com cada palavra, com cada obra, cada gesto oculto será trazido à luz. Examine-se hoje, busque a misericórdia enquanto ainda há tempo, porque está escrito: quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. A ira vindoura é real, e Yeshua falou sobre ela, alertou sobre o inferno mais do que qualquer outro. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A expressão aqui é Geena, inferno eterno, onde os corpos e as almas de todos os pecadores serão lançados e atormentados para sempre. No Geena serão lançados o inferno, o Sheol, o Hades e o Tártaro. A palavra grega aqui é aionios, que significa eterno, perpétuo, e é utilizada como eterno para 20 coisas. Uma delas é o próprio Deus.
Oséias 13,14 disse que o arrependimento será escondido dos meus olhos, de todos que rejeitam a graça de Deus. Oséias 13,14: e eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. E disse também que os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Apocalipse 20, 10 diz que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo por 1000 anos, e estarão ali por 1000 anos. E depois de 1000 anos ainda estarão ali, provando que o inferno de tormento eterno são realidades. Se o indivíduo não morrer queimado em 1000 anos, ele jamais morrerá. Apocalipse 14, 9 ao 11. Mateus 25, 46 e Isaías 66, 22 e 24. Ainda acha que morreu e acabou? Olha o que diz Hebreus 9, 27, mais uma vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Aí eu te pergunto, Yeshua disse: deixai os mortos sepultar os seus mortos. Lucas 9,60. Mateus 22, 32. Ele diz: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Com isso, Yeshua está revelando que há pessoas vivendo no corpo, mas estão mortos espiritualmente. Por isso, ele usa esta afirmação: deixai os mortos sepultar os seus mortos. E quando ele diz ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele está usando essa citação para comprovar e afirmar que estes homens ainda estavam vivos milhares de anos após as suas mortes físicas. Quando alguém morre, dizemos: o corpo será velado em tal lugar. Se o corpo está ali, a alma permanece viva. Se o sacrifício de Yeshua fosse para salvar a carne somente, que perece, então o seu sacrifício teria sido em vão. No Éden, Deus vinha ao entardecer para se encontrar e conversar com Adão, Gênesis 3:8. Isso mostra que Adão contemplava Elohim como ele é, pois Adão era perfeito. Essa é a essência adormecida em nós, e foi isso que Yeshua veio resgatar. A morte que Adão experimentou foi uma morte espiritual. Adão morreu espiritualmente no mesmo dia em que pecou. O efeito do pecado foi imediato, foi devastador. Após a sua morte espiritual, Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, verso 5. O profeta Balaão quase foi morto por um anjo, e o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho era perverso. Números 22, 31 ao 33 está registrada essa história. Não é porque você não vê que significa que não existe. Os agnósticos pensam assim: porque ninguém voltou dos mortos para contar. Olha o que diz Romanos 1:20: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos. O Guiena é real, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, verso 10. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Gênesis 2:17. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Referências: Romanos 5, 12, 14, 1 Coríntios 15, 21 e 22, Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Ele, Adão, foi separado de Deus, Gênesis 3, 8 ao 10. Enquanto o homem não reconhecer o seu estado caído, um muro
estará impedindo a comunhão dele com Yeshua, e essa separação se tornará eterna para os que rejeitam o sacrifício de Yeshua. O sacrifício de Yeshua, de Jesus, não foi em vão. Ele veio não só para salvar a carne e o espírito, mas o corpo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. O livro da vida testificará quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. Examine tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Retenha o que é bom, não ignore esta verdade. O tempo está se esgotando. O dia do Senhor virá como um ladrão. 2 Pedro capítulo 3, verso 10. E os céus e a terra estão reservados para o fogo do juízo. 2 Pedro 3:7. Volte-se para Yeshua HaMashiach. Ele é a vida, ele é a salvação, ele é a única saída. Pense nessas palavras com carinho, mude sua mente, arrependa-se enquanto há tempo. Dê um novo rumo para a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Ainda dá tempo de arrepender-se dos seus pecados. Creia no sacrifício de Cristo. O dia de amanhã não nos pertence. Não sabemos se teremos uma outra oportunidade. O dia é hoje, o momento é agora.